Então, pessoal, estamos de volta. Agora a gente vai falar sobre o tópico 10.5, que são os ataques de VLAN. A gente já viu um ataque, que é o ataque da tabela MAC, né, do switch, e agora a gente vai ver os outros tipos de ataque. Então vamos ver aqui, ó. A gente tem um vídeo aqui que mostra para a gente um pouquinho sobre esses ataques, sobre esse ataque, vídeo sobre ataque de VLAN e DHCP. Esses vídeos são legais para vocês verem durante as aulas, porque é uma mini videoaulazinha, ó, 5 minutos. Ó. Vamos ver aqui, ó. Ele vai falar sobre vídeos de VLAN. O legal é que aqui eu tenho aqui, ó, é inglês, mas aqui eu tenho português, ó, na minha, ó, já está lá ativado. Então, pessoal, é um vídeo, é bem legal esse vídeo. É claro que eu vou explicar aqui sobre os ataques de salto de VLAN, né? E depois os ataques de DHCP que estão sendo explicados nesse vídeo. E aí a gente não precisa ver o vídeo todo, senão eu postaria esse vídeo no canal do YouTube. Não é essa minha intenção. Eu queria que vocês vissem um pouquinho como funciona esse vídeo. Então eu vou avançar e é legal que vocês podem ir vendo quem tá no nosso, quem se matricular no nosso curso, quem fizer o nosso curso, vai ter esses vídeos à sua disposição. Em quase todos os módulos a gente tem vídeos, em quase todos os módulos. Em todos os módulos a gente tem aqueles exercícios, né? Em módulos onde a gente vai aprender a configurar, tem exercícios que a gente configura, a gente vai ver isso mais para frente. Então, o material é bem completo. Quando eu falo para os meus alunos que esse é o material mais completo que existe, eu não estou brincando, porque realmente ele é um livro interativo que te coloca dentro da situação de aprendizagem. Além disso, você tem as minhas videoaulas, como essa, né? Tem outros exemplos, a gente vai ver outras, tem outros exemplos para vocês verem, mas tem as minhas videoaulas sobre o assunto. Então vamos seguir aqui, ó. Vamos continuar. Agora eu vou explicar sobre ataques de salto de VLAN, né? Ó, um ataque de salto de VLAN permite que o tráfego de uma VLAN seja visto por outra VLAN, sem a ajuda de um roteador. Né? Vamos entender como isso funciona. Um ataque básico de salto de VLAN, o agente de ameaça configura um host para agir como um switch para aproveitar o recurso de porta de entroncamento automático ativado por padrão na maioria das portas de switch. Tá? Então, é, existe uma opção que é o entroncamento automático, ou seja, a, a, a porta do switch Cisco, por padrão, ele está configurado para auto-negociar. Se esse cara aqui for um tronco, ele vira tronco automaticamente. Então, ele vai aproveitar essa vulnerabilidade. Por que que ele vai aproveitar essa vulnerabilidade? Porque se isso aqui for um tronco, ele vai conseguir capturar todos os quadros de todas as VLANs, certo? Então, ó, é, em um ataque básico, um trocamento automático, né? O agente de ameaça configura o host para falsificar uma sinalização 802.1q e o protocolo DTP, que é o Dynamic Trunking Protocol da Cisco, para troncos com o comutador ou com o switch de conexão, ou seja, o DTP ele é um protocolo de entroncamento automático que, se o outro switch forçar um entroncamento e eu tiver com o TTP configurado para responder ao entroncamento do outro lado, tiver num módulo que ele vai, quando o outro lado tentar negociar, ele também vai negociar e vão virar tronco, o que vai acontecer é que eu vou o agente de ameaça vai conseguir fazer com que o switch vire um tronco, o quadro, o link entre o computador e o switch vire um tronco. Então, ó, se for bem sucedido, o switch estabelece um link tronco com o host, conforme mostrado na figura. Agora, o agente de ameaça pode acessar todas as VLANs do switch. O agente de ameaça pode enviar e receber tráfego de qualquer VLAN, pulando efetivamente entre as VLANs. Por quê? Porque se isso aqui é um tronco, é só ele colocar na marcação
do quadro 802, né, do quadro Ethernet, onde ele consegue fazer a marcação do 802.1Q, onde ele coloca um ID de VLAN, um tag de VLAN, ele vai descobrir quais são as outras VLANs da rede e ele vai colocar o tag que ele quiser, e aí ele vai mudar para a VLAN que ele quiser. Se ele normalmente está na VLAN 10, mas ele quer mudar para a VLAN 20, quando ele tiver um tronco, é só ele encaminhar, ele colocar o tag da VLAN 20 naquele quadro, e assim ele consegue mudar de VLAN. Tá, ó. O ataque de marcação dupla de vilã é outro tipo de ataque. Então, já mostrei aqui um tipo de ataque. Vamos para o outro. Ó. Ataque de marcação dupla de vilã. Um agente de ameaça em situação específica, em situações específicas, pode incorporar uma tag 802.1Q oculta no quadro, ou seja, ele dentro de um quadro coloca uma tag oculta, tá? Que já possui uma tag 802.1Q. Essa tag permite que o quadro acesse uma VLAN que a tag 802.1Q original não especificou. Então, eu coloco lá que eu estou na 10 e coloco oculto a 20. E aí eu consigo encaminhar e acessar a 20 num determinado ponto do caminho, né? Então, ó, passo 1. O agente de ameaça envia um 802.1Q com etiqueta dupla ao comutador. O cabeçalho externo possui tag da VLAN do agente de ameaça, que é igual à VLAN nativa, na porta tronco. Então, a gente tem que lembrar que isso só funciona na VLAN nativa, tá? E aí o que acontece? Qual o comportamento do switch quando ele recebe um quadro da VLAN tagueada com a VLAN considerada a VLAN nativa? Qual é o comportamento que o switch faz? Ele tira aquele tag e coloca sem marcação de tag para dentro do switch, encaminha sem marcação de tag. Só que como eu tenho uma outra marcação por baixo, é como se eu tirasse uma e ficasse só aquela minha original. E aí eu mudei de VLAN. Né, ó. Para fins deste exemplo, suponha que a VLAN 10, que seja a VLAN 10. A etiqueta interna é a VLAN vítima. Neste exemplo, a VLAN 20. Então aqui, ó, ele tem a VLAN 10 e a VLAN 20. O que acontece? O quadro chega ao primeiro switch da lista e o primeiro switch 802.1Q de 4 bytes, né, a primeira etiqueta, o primeiro tag de VLAN, o switch analisa esse quadro, esse tag da VLAN. O switch vê que o quadro é destinado à VLAN 10, que é a VLAN nativa, então o switch encaminha o pacote para todas as portas da VLAN 10. Após remover a tag da VLAN 10, né? Por que ele remove essa tag? Porque é a VLAN nativa. Ele remove tag de VLAN nativa. O quadro não é etiquetado novamente, porque ele é da VLAN nativa. Foi o que eu falei, ele tira a etiqueta. Né? Nesse ponto, a tag da VLAN 20 ainda está intacta e não foi inspecionada pelo primeiro switch. O quadro chega ao segundo switch que não sabe que deveria ser da VLAN 10. E o tráfego da VLAN nativa não é identificado pelo switch de envio, conforme especificado, né? Na especificação 802.1Q. O segundo switch examina apenas a tag 802.1Q interna, que é a VLAN 20. Né? O quadro é destinado à VLAN 20. O segundo switch envia o quadro para o destino e inunda, dependendo da existência de uma entrada existente na tabela MAC para o destino. Então, com isso, o invasor consegue mudar de VLAN. Então, ele consegue atacar um alvo na VLAN 20. Ele conseguiu acesso à VLAN 10, mas ele ataca um alvo na VLAN 20. Um ataque de marcação dupla de VLAN é unidirecional e funciona apenas quando o invasor está conectado a uma porta resistente à mesma VLAN que a VLAN nativa. Então, só funciona quando ele está na mesma VLAN nativa, certo? A ideia é que a marcação dupla permita que o invasor envie dados para hosts ou serviços de uma LAN que, de outra forma, seria bloqueado por algum tipo de configuração de controle de acesso. Presumivelmente, o tráfego de retorno também será permitido, dando ao invasor a capacidade de se comunicar com o dispositivo na VLAN normalmente bloqueada.
Então, ó, mitigação de ataque de VLAN. Como é que a gente vai mitigar esse ataque de VLAN? Os ataques de salto de marcação dupla de VLAN podem ser mitigados implementando os seguintes diretrizes de segurança. Desative entroncamento em todas as portas de acesso. Então, coloca todas as portas como uma porta de acesso, estaticamente falando. Desative o entroncamento automático nos links de tronco, né? Ou seja, não deixa ele entroncamento automático com TDP, então você vai desativar o TDP e certifique se a VLAN nativa usada está apenas para os links de tronco. Tá? Você não pode deixar a VLAN nativa em nenhuma porta de acesso. A VLAN nativa ela tem que ter apenas acesso aos troncos. Tá bom, pessoal? Então, dessa forma, a gente vai mitigar esse ataque. Aí a gente tem os ataques de mensagens de DHCP. O servidor DHCP fornece dinamicamente informações de configuração IP, incluindo o endereço IP, máscara de subrede, gateway padrão, servidores DNS e muitos outros e muito mais para os clientes. Uma revisão na sequência da troca de mensagem DHCP entre o servidor e o cliente vai ser mostrada aqui. Então, assim, ó, o cliente manda um pacote chamado Discovery, DHCP Discover, né, que é em broadcast. Ou seja, é um quadro FFF com endereço IP 255.255.255.255. Esse quadro está solicitando, está pedindo que um servidor DHCP responda. O DHCP, o servidor responde com DHCP offer, né, offer. Então, é uma oferta DHCP. Eu sou o servidor DHCP 1. Este é o endereço que eu posso te oferecer. E aí o cara aceita ou não, o cliente aceita ou não, no caso ele sempre aceita DHCP request, e ele dizendo, ok, aceito, vou usar esse IP que você me mandou. E aí o DHCP packet, DHCP EC, né, aceita o reconhecimento, ou seja, ele confirma que o cara pode usar o IP, que o cliente pode usar o IP. Como é que funciona esse ataque de DHCP, né? São dois tipos de ataque de DHCP. O primeiro ataque é o ataque de privação de DHCP. O objetivo do ataque de privação, né, por DHCP, vamos ver como é que é esse nome aqui em inglês, ó, ataque de fome por DHCP. Vamos ver esse nome em inglês, ó. The goal of the DHCP starvation attack. DHCP starvation attack, tá, pessoal? Só porque, como a prova, como eu falei, a certificação é em inglês, é bom que a gente já veja alguns termos em inglês também. Então é legal também essa troca do material de inglês para português. Vocês veem que é quase que instantâneo, é na hora que isso acontece. Tá? Então aqui, ó, o DHCP, ele cria um ataque de DDoS de DHCP, né, de DOS, ou cria um DOS para conectar clientes. O ataque de privação de DHCP requer uma ferramenta de ataque como Gobbler. Né? O Gobbler tem a capacidade de examinar todos os quadros de endereço IP locáveis e tenta conceder todos eles. Especificamente, ele cria mensagens de descobertas de DHCP com o endereço MAC falso. Então, o que ele faz? Ele começa a gerar um montão de endereço MAC e o cara começa a mandar um montão de quadro para mim até eu esgotar, até não ter mais IP para alocar na rede. Tá? Depois que ele faz isso, um ataque de spoofing de DHCP ocorre quando o servidor DHCP invasor está conectado à rede e fornece falsos parâmetros de configuração IP aos clientes legítimos. Então, ele faz primeiro a negação do serviço DHCP, depois ele começa a fornecer endereço falso. Um servidor não autorizado pode fornecer uma variedade de informações enganosas. Gateway padrão errado. Servidor não autorizado fornece um gateway inválido ou o endereço IP do host para criar um ataque man in the middle, o homem do meio. Como é que ele faz? Ele pega, vamos tentar desenhar aqui, né? Ó, formatos. Vou pegar um.
Então eu tenho aqui, ó, um, eu tenho meu servidor, meu roteador, certo? Tenho aqui ó, o meu servidor DHCP, tá? Meu servidor, vou botar aqui, ó, DHCP, tá? Então meu servidor DHCP legítimo. E tenho aqui, um cliente, tá? Então servidor DHCP, um cliente. E agora eu vou mudar a cor aqui, ó, tenho um host invasor. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui nosso. Vou botar o cabinho azul, o cabo de rede normalmente é azul, né? Então, ó, o servidor DHCP fornece, nega a informação. Aí o que que esse cara aqui faz? O que que o invasor faz? Ele coloca o endereço IP ele coloca o endereço IP do gateway como sendo o endereço dele. Então ele recebe o IP, o cliente aqui recebe o IP do servidor. Toda vez que ele quer mandar, a partir de agora, um endereço, né, toda vez que ele quer se comunicar com a rede, opa, excluindo aqui o nosso servidor DHCP. Toda vez que ele quer se comunicar com a rede, ele já não vai mais direto para o gate. O que, que ele faz? Ele vem, ele vem para o invasor, certo? Aí o invasor lê aquele pacote, lê aquele conteúdo e depois manda para o gateway. O gateway manda para a internet, vou fazer a volta com a amarela, hein? Ó, recebe de volta, manda de volta para ele lê a resposta de volta para depois mandar para esse cara. E aí, por isso que chama de man in the middle, o homem do meio. Por quê? Porque ele fica no meio da comunicação, filtrando e capturando toda a informação que for interessante para ele. Se ele achar interessante, ele vai capturar. E aí pode vir a ser realmente um problema. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Ó, servidor DNS errado. O servidor não autorizado fornece o endereço de servidor DNS correto, portanto, o usuário para um site nefasto. Mesma coisa, o cara vai acessar o Bradesco, em vez de ele acessar o Bradesco, ele acessa um site falso, ele bota lá www.bradesco.com.br. Aí ele vai no servidor DHCP falso que informa o IP errado. Aí o cara vai no IP errado, bota lá o número da conta, senha, toda a autenticação dele, não consegue fazer nada e sai. Aí esse invasor consegue ir lá acessar a conta do cara naquele momento. Então, isso é, é, é outro problema que pode ter. E o outro endereço IP errado. Né? O servidor não autorizado fornece um endereço IP inválido, criando efetivamente um ataque de negação de serviço ao cliente DHCP. Então, são alguns ataques aí que podem ser gerados por DHCP. Então, ó, ele vai mostrar aqui para a gente alguns, ó. O ator de ameaça conecta o servidor DHCP não autorizado. Ó. Tá vendo? Não autorizado. Aí ele começa a fazer, ó, aqui, ó, um cliente legítimo se conecta à rede e requer parâmetro de configuração IP. Portanto, o cliente transmite uma solicitação de descoberta DHCP. Aqui, ó, o cliente fazendo uma solicitação de descoberta DHCP. O servidor DHCP legítimo responde um parâmetro de configuração IP inválido. No entanto, o servidor não autorizado também responde com uma oferta DHCP, contendo parâmetros de configuração IP definidos pelo agente de ameaça. O cliente responderá à primeira oferta. Então, os dois mandam. Os dois mandam. Quem ele receber primeiro é quem ele vai responder, certo? Eventualmente, em algumas redes, em alguns momentos, quem vai receber primeiro é o pacote que vai chegar primeiro é o da ameaça. A oferta não autorizada foi recebida primeiro, portanto, o cliente transmite
uma solicitação DHCP aceitando o parâmetro IP. O servidor legítimo não autorizado receberá a solicitação. E por fim, ó, o servidor não autorizado envia uma resposta ao cliente confirmando. O servidor legítimo deixará de se comunicar com o cliente. E aí, cara, o cliente está na mão do cara do invasor aqui. Né? O agente de ameaça pode fazer o que quiser, porque ele pode distribuir endereço DNS, ele pode distribuir endereço de IP do gateway, IP da própria máquina, domínio da rede. Então, tudo isso ele pode estar distribuindo a partir do servidor DHCP falso que ele incluiu, o invasor, né, que ele colocou na rede. Tá bom? Então, também é um ataque bem perigoso. A gente vai ver sobre os ataques de ARP e os ataques de STP e reconhecimento de CDP. Tem o vídeo aqui, o vídeo tem 6 minutos. Eu não vou passar o vídeo, já mostrei para vocês sobre esse vídeo, como é que faz para ativar a legenda, né? Vem aqui, ó, legenda aqui em português, né? E aí o vídeo começa, ó, vou acelerar. Ó, observa, tá aqui a legenda. Certo, pessoal? Então, assim, assistam esse vídeo. Tá assistindo a nossa aula? Assista esse vídeo. Aí vem os ataques de ARP. Lembre-se de que os hosts transmitem solicitação ARP para determinar o endereço MAC, né, de um host com endereço IP específico. Isso geralmente é feito para descobrir o endereço MAC do gateway padrão. Todos os hosts da rede, né, todos os hosts da subrede recebem e processam a solicitação ARP. O host com o endereço IP correspondente vai responder. De acordo com a RFC, né, do ARP, que é o Request for Comment, que é as regras do ARP escrita, né? Um cliente pode enviar uma resposta ARP não solicitada chamada de ARP gratuito, certo? Quando um host envia um ARP gratuito, outros hosts na subrede armazenam o endereço MAC, o endereço IP contidos no ARP gratuito em suas tabelas ARP. Então, o ARP pode ser enviado em uma solicitação ou pode ser um ARP gratuito. O ARP gratuito vai servir para eu colocar no meu endereço IP, na tabela ARP do dispositivo, né, do próprio computador que receber aquele ARP gratuito, o endereço MAC associado àquele endereço IP. O problema é que o invasor pode enviar uma mensagem de ARP gratuito contendo o endereço MAC falsificado para um switch. O switch atualizará a tabela MAC de acordo, né, com esse MAC, de acordo com esse MAC. Portanto, qualquer host pode reivindicar ser o proprietário de qualquer combinação de endereço MAC IP. Né? Então, o invasor vai lá, escolhe o endereço MAC, o IP e coloca. Em um ataque típico, um agente de ameaça pode enviar uma resposta ARP não solicitada a outros hosts na subrede do endereço MAC de origem, né, o endereço MAC do agente de ameaça e o endereço IP do gateway padrão. Isso vai formar um ataque de man in the middle depois de um ataque de ARP. Tá? Então, existem muitas ferramentas disponíveis na internet para criar ataques de ARP man in the middle, incluindo DSNIF, Cain e Abel, Ethercap, Yazecinia e outros. Esse eu não conhecia, Yazecinia. O IPv6 usa o ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol para a resolução de endereços de camada 2. O IPv6 inclui estratégias para reduzir a falsificação de anúncios de vizinhos, semelhante à maneira como o IPv6 impede uma resposta ARP falsificada. Então, no IPv6 a gente não tem esse problema, tá, pessoal? É mais no IPv4 mesmo. A falsificação de envenenamento por ARP é mitigada pela implementação do DAI, né? Então, ó, estado normal com as tabelas de convergência. Tá vendo? O endereço do roteador é 10.0.0.1, o MAC AAAA.
E o cliente, o IP do invasor é 10.0012 CCCCCC, certo? Aí, olha só, é, quando é feito o ataque, ele altera o MAC aqui, ó. O agente de ameaça envia duas respostas ARPs gratuitas falsificadas. A primeira informa todos os dispositivos da LAN que o endereço MAC do agente de ameaça, CCCCC, mapeia para o endereço IP 10.001. Em segundo, ele envia dizendo que CCCC mapeia para 10.0011, que é o do PC. Com isso, todo o tráfego, tanto do. O PC vai enviar o tráfego do roteador para CCCCC e ele vai capturar. Aí ele vai pegar aquilo e vai mandar para o roteador legitimamente. E o roteador vai mandar as respostas para o PC1, para o CCCCC também aqui, ó. Certo? Com isso criou um ataque de tabela ARP, tá? Ataque de falsificação de endereços. Os endereços IPs e MACs podem ser falsificados por vários motivos. A falsificação de endereço IP ocorre quando um agente de ameaça sequestra um endereço IP válido de outro dispositivo na subrede que usa um endereço IP aleatório. A falsificação de endereço IP é difícil de mitigar, especialmente quando é usada dentro de uma subrede a qual o IP pertence. Os ataques de falsificação de endereço MAC ocorrem quando os agentes de ameaça alteram o endereço MAC do host para corresponder ao endereço MAC conhecido de um outro host destino. O host atacante envia um quadro para a rede com o endereço MAC recém-configurado. Quando o switch recebe um quadro e examina o quadro do endereço MAC de origem, o switch substitui a entrada na tabela MAC e aí ele passa a receber todos os MACs que são para o destino legítimo, tá, pessoal? Então, ó, quando o host destino envia tráfego ao switch, o switch corrige o erro rapidamente, né? Coloca o endereço certo. Para impedir que o switch retorne a atribuição de porta ao estado correto, o agente de ameaça pode criar um programa ou um script que enviará constantemente quadros do switch com aquele endereço MAC do falsificado. A falsificação de endereço MAC pode ser atenuada com a implementação do IPSG. A gente também vai ver como é que faz isso, né? Ataque de STP. Os ataques de rede podem manipular o span tree para conduzir um ataque de falsificação de ponte raiz ou de switch raiz, né? Alterando a topologia de rede, alterando a topologia de uma rede. Os invasores podem fazer com que os hosts apareçam como pontes ou como switches principais. Portanto, capturam todo o tráfego para o domínio comutado imediatamente. Então, a gente lembra como funciona o span tree, né? Todo cálculo sempre vai vai passar pelo switch raiz, então ele faz com que o computador dele vire um switch raiz. O computador dele virando um switch raiz, ele passa a receber todo o tráfego e depois ele encaminha para o certo ou não, né? Ó, se for bem sucedido, o host atacante se tornará o switch raiz, conforme mostrado na figura, o que poderá capturar uma variedade de quadros que de outra forma não seriam acessíveis. Ó, esse ataque de span tree é atenuado implantando o BPDU Guard, né? O que é o BPDU Guard? Ele evita quadros BPDU na porta de acesso. E aí, lembra que isso aqui sempre é uma porta de acesso. Ele falsifica uma porta de acesso, ele pega uma porta de acesso legítima para fazer isso. Se eu botar o BPDU Guard nas portas de acesso das minhas VLANs, eu não vou ter esse problema. Reconhecimento CDP.
O Cisco Discovery Protocol é um protocolo proprietário de descoberta dos links de camada 2. A gente já viu sobre ele lá no módulo 17 do capítulo 1, certo? Então, aqui a gente vai fazer uma rápida, uma revisãozinha rápida, né? É ativado em todos os dispositivos Cisco por padrão. O CDP pode descobrir automaticamente outros dispositivos ativados para o CDP e ajudar a autoconfiguração de conexões. Os administradores de rede também utilizam o CDP para ajudar a configurar a solução de problemas dos dispositivos de rede. Então, o CDP é um protocolo importante, mas tem as suas vulnerabilidades. As informações do CDP são enviadas para as portas ativas para CDP. Uma transmissão periódica não criptografada. As informações de CDP incluem o endereço IP do dispositivo, versão de software iOS, plataforma, recurso e a VLAN nativa. Então, observa, ó, VLAN nativa, endereço IP, tudo que ele precisa para os ataques que a gente falou aí acima, tá? Ó, o dispositivo que receber a mensagem CDP atualiza o banco de dados do CDP. As informações de CDP são extremamente úteis para solucionar problemas de rede. Por exemplo, o CDP pode ser usado para verificar a conectividade das camadas 2, 1 e 2, né? Se um administrador não puder executar o ping. No entanto, as informações fornecidas pelo CDP também podem ser usadas por agentes de ameaça para descobrir vulnerabilidades na infraestrutura de rede. Na figura, um exemplo de captura de Wireshark que exibe o conteúdo de um pacote CDP. Aqui, ó. Olha só. CDP versão 2, TTL 180 segundos, checksum, né? As informações do CDP. Aí vem, ó. Software, versão do software da Cisco. Qual é a versão? A do iOS. Tá vendo? Endereço, ó. Tipo de endereço, tamanho de endereço, endereço IP. Então, cara, tem muita coisa que pode ser capturado se ele capturar um CDP. Então, as transmissões de CDP são enviadas sem criptografia e sem autenticação. Portanto, o invasor pode interferir na infraestrutura da rede, enviando quadros manuais do CDP contendo informações falsas. Tá? Então, como é que a gente faz para mitigar isso? No CDP Run. Para habilitar, você vai botar o CDP Run. Você só vai habilitar o CDP quando você precisar. Para desabilitar o CDP em uma porta, o comando de configuração de interface é no CDP Enable. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso deixar o CDP rodando, por exemplo, só nas portas das VLANs de gerência. Eu não preciso fazer um no CDP Run. Posso ir lá e fazer um no CDP Enable nas portas, né, nas portas que eu tiver, que são portas de acesso às VLANs normais. Eu posso também deixar o CDP, o no CDP Run, e quando eu precisar eu vou lá e ativo em todos os switches. Tá? Então, são formas de mitigar o CDP. Tá bom? No lugar do CDP pode ser usado o LLDP. O protocolo LLDP, né, configurado, aí a gente tem que desabilitar o LLDP mesmo. São os comandos bem parecidos, só que aqui em vez de ser enable, é no LLDP transmit, tá? Pessoal, chegamos ao final, estamos aqui com a verificação do conhecimento. Eu não vou fazer essa verificação, tá? Porque a gente já está com bastante tempo aqui de aula, porque eu ainda quero mostrar para vocês como é a parte de módulo e quiz. O módulo e quiz, ele vem aqui, ó, o que eu aprendi. E aí ele vem aqui, ó, o que eu aprendi neste módulo. Ele vem fazendo um resumo do módulo, certo? Alexandre, esse resumo aqui dá para estudar por ele? Não, não dá. Ele não é completo, ele é um resumão mesmo, tá? Ele é um resuminho mesmo, desculpa, ele não é um resumão, ele é um resuminho, beleza? Mas dá para você ver aqui o que você aprendeu, beleza? E depois a gente tem um teste daquele, igual que a gente teve no final de cada um dos tópicos, a gente tem um teste daquele completão com mais perguntas. Aqui tem 15 perguntas para vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Então foi isso, a nossa aula. Se você conseguiu assistir até aqui, ótimo, é sinal que você está estudando para o CCNA, é sinal que você quer
mais conteúdo. Esse nosso curso, ele é um curso que tem um preço bem acessível, a gente faz ele num material, no curso da CISC, num preço bem acessível, então entre em contato com a gente, cursos@ipacad.net, né, que você vai ver que ele tem um valor bem acessível. E no comentário desse vídeo também tem o link para você poder estar adquirindo aí, estar verificando o nosso curso. Tá bom, pessoal? É www.academiadoip.com.br. Então você entra aí e você consegue ter acesso lá, ver o curso, né? Tá bom? Fique à vontade para entrar em contato com a gente. A gente vai disponibilizar as aulas do módulo 11 também, lembre-se disso. Então, eu vou gravar ainda as aulas do módulo 11 e a gente vai disponibilizar para vocês. Mas a do 10 já vai estar disponível. Se você está assistindo, é porque a do 10 já está disponível. Em sequência, a gente vai botar a do 11 aí também. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí e eu espero vocês no próximo vídeo.